Hoje nós teremos uma pequena, somente hoje, esse domingo, esse dia do Senhor, uma interrupção no estudo sobre o culto solene. E vamos trazer hoje para os irmãos um estudo sobre os símbolos de fé, uma herança nessa ótica dos símbolos de fé como uma herança piedosa da Reforma. Por que é importante nós estudarmos isso? Primeiro que, infelizmente, apesar de sermos uma igreja reformada e confessional, os símbolos de fé eles têm sido desprezados de maneira muito consciente e inconsciente em nosso meio, até na denominação presbiteriana. Isso se percebe de maneira muito clara quando nós perguntamos de maneira formal ou informal quantos irmãos já leram os símbolos de fé. Infelizmente, o que nós temos percebido como conselho é que a maioria não lê e nos parece, me desculpe essa palavra um pouco mais dura até, mas me permitam, tem nos parecido que não há um interesse de buscar conhecimento. Por que isso tem acontecido? Será que eu tenho entendido o que significa esses documentos no que diz respeito à soberania do Senhor Deus e à responsabilidade humana? Então essa aula, ela visa trazer uma lembrança ou esclarecimento para nós, para que a gente possa, de maneira a ter na mente a glória de Cristo, rever possíveis posturas que não coadunam com a Escritura Sagrada, com a nossa herança e com aquilo que nós juramos a Deus, tendo a igreja como testemunha, no dia que nós subscrevemos os símbolos de fé. Quem aqui é, fazer uma pergunta para que eu entenda e todos entendam aqui. Quem aqui é membro da igreja presbiteriana? Então todos nós que levantamos as mãos, juramos solenemente a Deus, ao Deus triuno, tendo a igreja como testemunha, que nós iríamos ter a Bíblia como única regra de fé e prática, e os símbolos de fé como um manual ou com um compêndio teológico para exame das Escrituras. Por que razão, então, se eu nem leio, ou nunca li, ou nunca mais reli o símbolo de fé, será que eu não estou cometendo o pecado de ter jurado algo em vão, de maneira tola e insensata? Desculpa essa palavra dura no início, mas é para que nós entendamos e possamos aproveitar juntos essa aula de hoje. Então o objetivo é nós lembrarmos da reforma e os símbolos de fé, qual o impacto, a relação que há com a reforma, especificamente a segunda reforma, ou digamos a reforma da reforma, a reforma suíça, e os símbolos de fé, a piedade de nossa herança confessional. A piedade, há realmente um histórico de preocupação, de ortodoxia na elaboração desses documentos, como eles foram elaborados. E, finalmente, uma conclusão e aplicação para nossas vidas. Então, é importante lembrarmos, e às vezes nós esquecemos, que quando falamos da reforma protestante, não foi algo que aconteceu do nada. Aqui nós temos a doutrina de Cristo, nosso Senhor e Rei, o ensino de Cristo, e a partir do século IV, não que tenha começado aqui, mas aqui de maneira mais intensa e maneira mais absurda, começou os ensinos heréticos, os ensinos contrários ao caráter de Cristo. Isso começa no século IV, e durante 12 séculos, 1.200 anos vão sendo intensificados. Aqui foi relacionado nesse pequeno gráfico ou diagrama, os principais erros da igreja católica apostólica romana. Quando tem aqui o ápice no século XVI, ou seja, 12 séculos de erro, o ápice com Martinho Lutero, que apregou na porta do Castelo Igreja de Wittenberg as 95 teses, 95 frases que condenavam esses erros doutrinários heréticos que não glorificavam a Cristo. E aqui nós temos outros erros absurdos. Tudo começa com a reza para os defuntos, e aqui nós temos a ascensão de Maria, um absurdo, algo herético, demoníaco, que coloca essa irmã nossa do passado na posição do próprio Senhor. Me perdoa falar isso, Senhor, mas é isso que eles pregam. Isso é um absurdo, isso é um assinte para a glória de Cristo. E a tentativa foi de trazer a igreja para esse eixo novamente, o quê? Da igreja original, centrada em Cristo somente. Porém, isso não foi possível, nós sabemos o que aconteceu. Diante disso, dessa impossibilidade,
E o que foi que gerou isso? O que Deus usou na vida desse homem do passado, Lutero, para fazê-lo ser o instrumento nas mãos do Senhor para trazer essa clareza histórica para nós do erro doutrinário que a igreja vivia. Foi ao traduzir o texto de Romanos, o livro de Romanos, quando ele é confrontado com o capítulo 1, verso 17. Essa confrontação gerou essa angústia desesperadora nesse irmão do passado. Ele leu o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé, mas por que então a venda de indulgências plenárias? Por que tantas obras meritórias? Por que a igreja insiste nisso? E aí Lutero, como eu já mencionei, no século XVI, em 1517, ele apregou as 95 teses. Como consequência disso, a igreja o convoca para uma reunião. Vocês vão avaliar quando pesquisam que foi a Dieta de Worms, onde ele foi chamado a responder por que ele estava pregando heresias. Então veja só, esse homem do passado vai confrontar heresias e ele é chamado de herege por essa igreja. Obviamente, uma igreja falsa. Nunca foi igreja, quer dizer, deixou de ser igreja há muito tempo. E aí Lutero responde o seguinte, quando ele é convidado a negar essa crença da suficiência das Escrituras só em Cristo, ele responde o seguinte a todo aquele clero religioso, infelizmente, pagão e herético daquela época, que continua até hoje. Lutero diz o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo e contra a consciência. Qual consciência? A cativa em Cristo, meus irmãos. Isso é muito belo. Deus me ajude. Amém. E é interessante aqui que ele não está sendo contra a autoridade do Papa e dos concílios de maneira em si mesmo, mas porque eles se desviaram do quê? Das Escrituras. Isso é importante prestar atenção. Não quer dizer que um concílio não tenha validade. Ele só tem validade enquanto ele é bíblico. Deixou de ser bíblico, ele não pode ser seguido nem obedecido. É isso que Lutero fala aqui. A consciência cativa em Cristo é mais importante do que qualquer regra, estrutura eclesiástica criada por homens. É isso que nós temos que entender. Isso que gerou toda essa revolução que hoje nós vemos e chamamos de reforma protestante. Ou seja, o que nós estamos avaliando aqui é nada mais do que uma contradição, uma guerra entre antropocentrismo e teocentrismo. Uma doutrina centrada no que o homem acha, deseja e crê, naquilo que a Escritura fala que é a vontade do Senhor Deus triuno para a sua igreja. No antropocentrismo nós temos aqui, em primeiro item, na ótica dessa igreja caída romana, a Escritura e a tradição, ou seja, a tradição de homens está em pé de igualdade com a Escritura Sagrada. A Reforma trouxe uma verdade que é só a Escritura, somente a Escritura, sola Scriptura é a verdade. Todo o resto tem que combinar, concordar com ela. Se não é assim, não deve ser seguida, nem obedecida e refutada. A segunda sola da Reforma condena a doutrina herética de fé e obras, ou seja, não basta eu ter fé, como em Romanos nós acabamos de ler. Isso não é somente isso que basta para a salvação, mas as minhas obras. Eu tenho mérito no processo salvífico. E aí a Reforma vem e traz, não, a salvação é sola fide, só pela fé. A graça e os méritos, não é suficiente apenas a graça, não é apenas monergística, somente uma obra atuando em mim. Eu participo tanto no processo inicial de conversão, eu decido escolher ou não a Deus. E eu posso impedir a conversão do meu coração, se assim eu quiser. Deus, a sua graça não é irresistível. Isso é terrível, uma doutrina de demônios. E vem a Reforma e fala, é somente a graça, não há mérito humano nenhum no processo de salvação. Cristo, Maria, intercessão dos santos. Ou seja, isso é terrível falar isso, mas Maria intercede.
não é somente Cristo. Maria está em pé de igualdade do próprio Deus. E os santos também são intercessores, aquilo que eles chamam de santos de maneira errada, porque santos quer dizer separado, santo sem pecado só há um, que é o próprio Deus. Todos os demais que são santificados são separados das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora essa pessoa santa, ela é escrava de Cristo. A igreja romana não crê nisso, crê que há também nesse nível de sem pecado e que intercede pela igreja, tanto Maria como outros homens pecadores como Maria estão no pé de igualdade do intercedor Cristo. Isso é terrível, meus irmãos. E vem a reforma e fala, solos Cristo, somente Cristo é o intercessor. Só Ele pode intervir perante ao Pai pelos seus, por nós, pela igreja. E finalmente, a quinta sola, Deus, os santos e a hierarquia da igreja. Os romanos creem que não é somente glória a Deus. Deus tem a glória, mas os santos e a hierarquia da igreja também, há nessa estrutura humana uma divindade. Nos papas, nos padres, há também uma glória neles em si mesmos, e não somente em Deus. Isso a reforma vem de maneira contundente e contradiz e fala, glória somente a Deus, nenhum outro é digno de glória e obediência total, somente o Deus triuno que não se contradiz. Os homens e seus concílios podem se contradizer, por isso não devem ter obediência cega. Dito isso, nós entendemos claramente que houve o quê? Acesso então agora à verdade bíblica. Diante disso, essa Bíblia vai ser levada para quem? Para todas as pessoas. Esse texto que não existia, não tinha acesso, o leigo não tinha acesso, agora começa a se ter acesso. E nisso é importante vocês terem em mente essa questão histórica, um livro que o leigo não tinha acesso e agora tem. Como ele vai usar agora a leitura desse livro e como ele vai fazer o exame das Escrituras de maneira a glorificar a Cristo, a não cair naquele erro novamente que os romanos caíram de se afastar continuamente, ininterruptamente da glória de Cristo. E aí nós temos a resposta. Uma das características originais da tradição reformada foi a sua confessionalidade. Nos séculos 16 e 17, os reformados, mais do que outras tradições protestantes, preocuparam-se em expressar formalmente as suas convicções doutrinárias por meio de declarações escritas. Essas declarações, símbolos, foram de dois tipos, confissões de fé e catecismos. Isso aqui é muito importante, porque imagina só a preocupação desses homens. E quando falamos reformadores, é importante ter em mente um processo mais profundo e mais cristocêntrico ainda do que Lutero fez. Lutero começou uma reforma, a gente fala reforma evangélica, tecnicamente, para entendermos, separarmos. Essa reforma que nós citamos aqui, que deu origem a outros documentos, Lutero também gerou, mas essa reforma trouxe documentos mais robustos, mais profundos teologicamente. Ela visava trazer um complemento à reforma iniciada, que basicamente foi ligada à soteriologia, à salvação, ao conceito de salvação. A reforma da reforma, a reforma suíça, ela traz um aprofundamento teológico que diz que todas as esferas, praticamente, do conhecimento humano devem ser vividas para a glória de Deus. E a Escritura deve ser examinada como algo infalível, a ser vivido de maneira prática pelos homens. Ou seja, eu conheço a ortodoxia, agora eu vivo essa ortodoxia, que é a ortopraxia. Por que isso é importante? Porque o desprezo aos símbolos de fé vai levar ao exame equivocado das Escrituras. E novamente nos colocar naquele caminho herético de nos afastarmos da glória somente de Cristo na história da igreja. E quando eu falo isso, é importante eu e você pensarmos como temos tratado os símbolos de fé. Que são as confissões de fé e catecismos. Que são as confissões de fé? Confissões de fé são documentos dirigidos tanto a um público interno quanto externo e constituem em uma exposição sistemática dos principais pontos da fé reformada.
é uma sistematização de nossa teologia. Vamos já ver como é organizada essa sistematização teológica. E já os catecismos são dirigidos principalmente aos fiéis, especialmente às crianças e os jovens. E geralmente tem a forma de perguntas e respostas. E aqui vem uma preocupação minha. Eu tenho conversado com muitos jovens e eu tenho ficado muito triste e preocupado, meus irmãos, jovens de nossa igreja. Lamentavelmente, a maioria, me permitam falar isso em amor com vocês, jovens, a maioria desconhece os símbolos de fé. Não leu. Fez aquela de catecúmenos, passou um olhar nela, viu alguns artigos, algumas perguntas lá. Mas quando eu pergunto, e eu agradeço a sinceridade de vocês, pergunto, vocês já leram a confissão de fé? Assustadoramente, a maioria tem dito que não. Isso é assustador, meus irmãos, e temerário para nós. O que estamos fazendo? Qual o legado nós, homens, e vocês, jovens, deixarão para a próxima geração? É do erro doutrinário? Ou é de uma centralidade piedosa em Cristo? Recebam com amor isso, não se irritem comigo, por favor. Diante disso, ao olharmos de maneira agora objetiva, alguém pode pensar, mas Joaquim, isso é uma falácia que existe, mas eu só creio na Escritura. Né? Aquele crente com aparência de piedade, mas é um arrogante e insensato. Ele fala, não, para mim só a Bíblia. Ah, é, só a Bíblia. A autoridade dos símbolos de fé é derivada da palavra de Deus e sempre tem de ser subordinada a ela, que possui a autoridade intrínseca, ou seja, a autoridade intrínseca inquestionável é a palavra de Deus. E os símbolos de fé só são obedecidos e respeitados quando estão embasados na Bíblia. Eles, os símbolos de fé, têm sido particularmente eficientes em ajudar a igreja a declarar o que ela crê, o que ela deve ser e como ela deve testemunhar a Cristo para aqueles que estão fora de sua comunhão. Se há alguém em nosso meio que mesmo diante disso afirma, não, para mim só a Bíblia, isso é coisa feita por homens, eu não quero saber disso. Então eu quero te chamar a atenção para você pensar o que acontece hoje no meio evangelical brasileiro e mundial. Todo mundo aqui na mente vem automaticamente algo absurdo que circula aí nas redes sociais. Vexatório, vergonhoso, demoníaco. Por que isso acontece? Porque essas pessoas que falam que é só a Bíblia e mais nada, sabe o que eles fazem? Não, é só a Bíblia. E eles começam a ter interpretações que a tendência é o quê? Sair da sã doutrina. Vão se distanciando do eixo que é Cristo, que é a Bíblia. A Bíblia revela quem? A Cristo, meus irmãos, do início ao fim. Do primeiro ao último versículo é Cristo revelado a nós. Quando nós começamos a avaliar esses textos, alheios a qualquer tipo de auxílio teológico ortodoxo, inevitavelmente virão heresias para o seio da igreja. É isso que você e nós vemos hoje, tantos absurdos acontecendo no meio que se diz evangélico, que às vezes está até pior do que aqueles erros doutrinários da igreja romana. E aí, como nós devemos ver os símbolos de fé? Documentos centrados na Bíblia, embasados em Cristo, na glória do Deus triuno. Isso nos dá uma segurança de, na tentativa de sair para interpretar alguma coisa humana, antropocêntrica, centrada no meu desejo, no meu sentimento, do meu coração, os artigos, os capítulos da Confissão de Fé e seus artigos, as perguntas e respostas dos catecismos nos ajudam a frear esse natural ímpeto pecaminoso do homem de começar a criar um falso Deus, a sua própria satisfação carnal, a sua ideia humana pecaminosa. É por isso que nós somos confessionais, porque nós olhamos para o passado e vemos como a igreja cometeu erros terríveis e como hoje a igreja evangélica comete erros terríveis. É por isso que eu apelo a vocês, meus irmãos, repensem essa postura de como temos tratado a Bíblia e o auxílio para examiná-la, que são os símbolos de fé. Não sejamos encontrados como arrogantes e tolos como esses, que não se submetem à cristocentricidade das Escrituras.
E aí, olhando para esse passado nosso, para essa herança reformada, aqui obviamente não estão todos os documentos, só alguns eu selecionei. Eu vou passar isso para vocês examinarem com calma depois. Mas nós temos aqui, né, do século XVI até o XVII, né, vários documentos que são documentos confessionais e algumas questões históricas importantes. Mas eu queria chamar a atenção aqui a esses documentos. Dizer que nós, como igreja presbiteriana, como igreja reformada, reconhecemos, para efeito de auxílio de exame das Escrituras, esses documentos, a Confissão Belga. Naquele arquivo que toda manhã de domingo nós vemos, tem a harmonia das confissões reformadas. Então tem todos esses 4 documentos aqui, 6 documentos na verdade, sendo citados ali, de maneira a se corresponder àquela pergunta que é exposta. Então nós temos que nós como reformados olhamos, que documentos nós adotamos para examinar as Escrituras. Confissão Belga, 1561, Catecismo de Heidelberg, 1563, o Sínodo de Dort, que gerou os 5 pontos da doutrina da graça, os cânones de Dort, que confrontou, hoje nós meditamos isso, a proposta de meditação da pergunta 16 é o combate à heresia arminiana, que nasceu lá com Pelágio e veio só piorando de lá para cá, que coloca o homem como homem sendo bom intrinsecamente, com capacidade de escolher a Deus, ou seja, rejeita a depravação total do homem. Isso é heresia, isso é doutrina de demônio, meus irmãos. E esse evento aqui, que foi de 1618 a 1619, né, quase 6, 7 meses, praticamente 6 meses de estudo de homens, escreveram um documento chamado Os Cânones de Dort, que refutou a heresia arminiana. Minha pergunta, você é homem da igreja, pastor do seu lar, já leu isso? Se o seu filho perguntar, pai, por que a gente não concorda com os arminianos? Você sabe responder? Esse documento está de maneira muito clara, didática, objetiva, por que é uma heresia. Mas às vezes nós desprezamos esse documento do passado. E aqui nós temos aquele documento que nós, a Assembleia de Westminster, que aconteceu de janeiro de 1643 até 1648. Observe, meus irmãos, aqui, que foi um período de 5 anos, quase 6 anos, na verdade, de estudo de homens para trazer esse documento para nós, que eu e você, a confissão de fé e os catecismos, nós juramos que iríamos usá-los no estudo das Escrituras, para não pervertermos a fé centrada em Cristo. Por que desprezamos esse documento? Qual a razão disso? Para que a gente possa entender de maneira mais clara, é importante olhar para a história, porque há um equívoco de pensar que isso veio assim, né? Surgiu um documento, alguém sentou, escreveu e publicou. Isso não foi assim. E eu estou trazendo de maneira muito sucinta aqui, porque tem todo o contexto de guerra, de morte, de perseguição, que eu não estou trazendo. Eu vou trazer algo bem sucinto sobre a Assembleia de Westminster. Se os irmãos se debruçarem, eu vou colocar um link amanhã, de um estudo mais profundo, uma sequência de estudos, que eu sugiro que vocês prestem atenção para entender como o Senhor Deus usou homens do passado, apesar de que eles eram pecadores como eu e como você, e que preocupação esses homens tinham, apesar de toda uma perseguição mortal contra eles. Então entendo que não foram documentos que alguém sentou no conforto do seu escritório, alheio às Escrituras, né, e começou a escrever de maneira tranquila. Não, homens que oravam, jejuavam, clamavam a Deus por livramento de morte, escrevendo esse documento durante quase 6 anos, com milhares de reuniões, temendo pelas suas mortes, publicaram esse documento. Muitos depois foram mortos por causa dele, foram expulsos da Inglaterra para a Nova Inglaterra, que se tornou depois a nação americana, os Estados Unidos que nós conhecemos hoje. E às vezes nós pensamos que isso foi feito de qualquer maneira. Então, vale a pena relembrar de maneira bem sucinta e objetiva. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa da Assembleia, e aqui uma das reuniões que aconteceram, das milhares de reuniões que aconteceram nesse período. A Assembleia de Westminster foi composta por 121 dos mais capazes pastores da Inglaterra, 20 membros da Casa dos Comuns e 10 membros da Casa dos Lordes.
Todos os 121 teólogos eram ministros da igreja na Inglaterra e quase todos eram calvinistas. E se reuniu na abadia de Westminster, em Londres. Iniciou suas atividades em 1º de julho de 1643. Os trabalhos se estenderam por 5 anos e meio, durante os quais houve 1.163 reuniões do plenário e centenas de reuniões de comissões e subcomissões. Agora pensa nisso, 121 teólogos, durante 5 anos e meio, mais de 1.000 reuniões, onde houve discussões infindáveis e houve depois, meu irmão, uma concordância, meus irmãos. Tudo que nós temos em nossas mãos, houve uma concordância. Como falar que isso não vem da parte de Deus? E aqui nós tínhamos irmãos calvinistas, mas tínhamos irmãos congregacionais e irmãos episcopais. Vocês vão ver isso depois numa aula sobre sistemas de governo. Mas eu quero dizer isso, não havia uma similaridade de pensamento, mas todos se debruçaram sobre as Escrituras, preocupados em glorificar a Cristo, e muitos abriram mão de crenças secundárias que não estavam centrados na Bíblia e concordaram, não, a Bíblia é isso aqui realmente. Temos que concordar com isso. E houve essa concordância. Isso foi feito de qualquer maneira? Não. A Assembleia de Westminster, preste atenção nisso, caracterizou-se não somente pela erudição teológica, que era realmente muito profunda, mas por uma profunda espiritualidade. Gastava-se muito tempo em oração e tudo era feito em espírito de reverência. Cada documento produzido era encaminhado ao parlamento para aprovação, o que só acontecia após muita discussão e estudo. Os chamados padrões presbiterianos, elaborados pela Assembleia, foram os seguintes. Então observam, para quem pode pensar, tem aquele pensamento equivocado, né, que erudição afasta o homem da piedade, isso é uma doutrina de demônio também. A piedade genuína é a combinação, a junção da erudição, da ortodoxia, e esse homem que teme a Deus, quanto mais ele conhece, mais ele quer viver, e mais ele clama pela graça do Senhor para viver aquilo para a glória do Deus triuno. Isso é piedade. Não dá para afastar uma coisa da outra, senão nós caímos em heresia. Muito desejo de agradar a Deus, mas com um coração pecaminoso, alheio às Escrituras, nós vamos fazer o quê? Pecar contra o Senhor. E o resultado dessa assembleia foram os seguintes documentos. O Diretório do Culto Público, Forma de Governo Eclesiástico, Confissão de Fé e Catecismo Maior e Breve Catecismo. Olhando de maneira mais clara agora, o Breve Catecismo de Westminster é composto de 107 questões, enquanto o Catecismo Maior de Westminster é composto de 196 questões. O Breve Catecismo é o que toda manhã de domingo nós lemos juntos e vocês recebem a harmonia dessas confissões reformadas para estudá-las. A Confissão de Fé de Westminster pode ser considerada um pequeno manual de teologia bíblica. Isso é verdade. Seus 33 capítulos abordam os temas mais importantes da teologia cristã, conforme segue. É interessante que muitos irmãos perguntam para nós, o conselho às vezes, fulano, presbítero, eu estou com uma dúvida sobre depois da morte, o que acontece? Tem a resposta aqui no capítulo 31 sobre isso. Esse irmão não leu. E a gente com muito carinho fala, meu irmão, dá uma olhada no capítulo 31 da nossa confissão, que ali está a explicação com a base bíblica. Isso é importante, com os versículos bíblicos. E o irmão leu, aí depois liga, meu irmão, obrigado, eu não tinha ainda lido. Pois é. E como que ela está organizada? Capítulo 1, a doutrina da Escritura Sagrada. Você tem dúvidas sobre o que é a Bíblia? Leia o capítulo 1 da confissão. Você tem dúvida do que é a doutrina de Deus, o seu ser e suas obras? Leia os capítulos de 2 a 5 que tratam sobre isso. Você tem dúvidas sobre a doutrina do homem, da redenção, quem o homem é e como se dá o processo de redenção? Quem é responsável por ele? Como que ele ocorre? Capítulos 6 e 9. Tem alguma dúvida sobre como que se aplica essa redenção no homem? A sua eficácia? Como que se dá? Capítulos 10 a 15.
tenho dúvidas sobre a vida cristã, como eu devo viver, o que é santificação, o que é vocação, o que é essas coisas, eu não entendo muito bem. Leia os capítulos de 16 a 19. Eu tenho muita dúvida como eu, como cristão, devo viver numa sociedade secular. Às vezes eu sou confrontado no meu trabalho, e é difícil, na minha família também, que é descrente. Como é que eu devo testemunhar a Cristo? Capítulos 20 a 24. O que é a igreja? O que ela é para mim hoje? O que ela representa no passado, hoje e no futuro? Capítulos 25 a 31. E finalmente, o que acontecerá no fim? Como que se dará o juízo? O que acontece depois que eu morro? Eu vou para o céu logo, aqueles ímpios que morrem sem Cristo vão para o inferno ou ficam dormindo em sono profundo. Como que se dá isso? Capítulos 32 e 33 você vai entender muito adequadamente isso, com estrutura de artigos, capítulos, artigos e todos os versículos bíblicos que respaldam aquelas afirmações. Temos gastado tempo nisso? Eu creio, meus irmãos, sendo muito sincero, pelo que eu tenho perguntado, pelo que o conselho tem perguntado e conversado com muitos irmãos da igreja, a maioria de nós não temos entendido a importância de honrarmos aquele juramento que fizemos. Como exemplo aqui, finalizando já a aula de hoje, nós vamos passar agora por um processo de escolha de oficiais da igreja, presbíteros e diáconos. O que nossa herança reformada fala sobre esses concílios, o concílio que nós temos na IPB, e o concílio menor que nós temos é o conselho da igreja, que estão os presbíteros. E o que o nosso manual, o que a nossa constituição de igreja, que eu e você, quando nos tornamos membros, também juramos usá-la, a confissão da igreja presbiteriana do Brasil, para pautar nossas decisões como igreja, porque ela é pautada nos símbolos de fé e especialmente na Bíblia. Eu vou trazer aqui um artigo dos símbolos de fé e um artigo também da nossa Constituição como igreja da IPB, para que vocês entendam a responsabilidade grande que eu e você temos ao escolher presbíteros e diáconos para a igreja. Prestem muita atenção. E por que isso é importante? Que tem a ver, símbolo de fé, falei da reforma, símbolos de fé agora sobre os oficiais da igreja, tem tudo a ver. Tem tudo. Os homens do passado da igreja infiel, que se afastou de Cristo, homens que não tinham nenhum compromisso com a piedade cristã, foram colocados em posição de liderança e começaram a perverter a noiva de Cristo, até o ponto de não ter mais noiva ali, ter uma sinagoga de Satanás. Eu e você, como igreja, nós somos responsáveis, e o Senhor Deus pedirá conta a nós, ao sermos descuidados ou irresponsáveis, quando escolhemos homens, pecadores como eu e você, para governar a igreja, para servir a igreja, como presbíteros e diáconos, como oficiais da igreja. Nós prestaremos contas. Então, cuidado, meus irmãos, com a escolha. Nós temos que ter temor e tremor ao sugerir nome. Eu não falo nem votar, eu falo, vou sugerir o nome do Joaquim. Quem é o Joaquim? Fala com a esposa dele, como que ele é em casa. Deixa eu conversar um pouquinho com o Lucas, será que ele não é hipócrita? Será que não é um cara que tem duas caras, é uma pessoa na igreja? O que ele pensa sobre o dia do Senhor? Como ele vive isso? Como ele vive a piedade cristã? Ele é ortodoxo mesmo? Ele tem uns pensamentos meio estranhos? Quando eu vou sugerir um nome para o conselho, essas coisas me preocupam? Ou eu apenas penso, é um cara legal, né? Tão bom o papo dele. Você não é chamado para sugerir um nome para alguém para a igreja porque você tem uma afinidade carnal com ele. A igreja tem que ter a responsabilidade, o temor em Cristo para olhar para as Escrituras, Tito e Timóteo, olhar para aquilo e orar, falar, Senhor, dá-nos sabedoria, porque é algo muito sério que nós estamos fazendo como igreja. Diante disso, os símbolos de fé trazem o seguinte, no capítulo 30
1 dos sínodos e concílios. Eu trouxe só o artigo 1º, tá? Aqui está o referencial bíblico dessa afirmação. Para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver as assembleias comumente chamadas sínodos ou concílios, em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu para edificação e não para destruição, como eu acabei de falar, pertence aos pastores e outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunirem-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da... E o que é o bem da igreja? É a glória de Cristo. A igreja está bem se Cristo é glorificado. Se começa a adentrar doutrinas que o homem acha, porque o culto não tem que ser assim, é tão legal. Por que a gente não começa a fazer tal experiência assim, é tão bom? Outros fazem. Aí começa o pragmatismo a entrar na igreja. Começa, infelizmente, tem entrado em muitas igrejas, inclusive presbiterianas, o pentecostalismo e até o neopentecostalismo. Por quê? Porque o meu coração, ele está acima das Escrituras. E quando eu tenho dúvida, eu vou para o meu coração, eu não vou para a Escritura e, com o auxílio dos símbolos de fé, entendo aquela doutrina e temo e tremo diante de Deus e confesso o meu pecado, me arrependo e mudo de achismo antropocêntrico. Nesse sentido, a Igreja Presbiteriana do Brasil, apesar de homens que somos falíveis, olhou para todo esse histórico e no seu artigo 25 da nossa Constituição, define o seguinte sobre oficiais da igreja. Quem são os oficiais que vocês vão votar, sugerir e depois votar aqui em assembleia? Nós vamos. Artigo 25. A igreja exerce suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em... Alguns têm dúvidas, né? Porque é pastor, presbítero, episcopo. Aqui o nosso documento eclesiástico traz esse esclarecimento. Ministro do Evangelho ou presbíteros docentes. Nós temos o conselho, temos 2 presbíteros docentes. Quem são? Alguém sabe? Pastor e pastor? São 2 presbíteros docentes. São presbíteros. E obviamente a beleza é porque é bíblico isso. Olha para Atos, isso é bíblico. E os 2 pastores, em que pese serem homens que têm sim mais conhecimento teológico do que nós, ali naquele momento, no conselho, eles são 2 presbíteros e têm, como os demais, que votar. Não é a decisão deles que vai valer. Obviamente nós temos respeito por esses homens, ou os ouvimos, mas, enquanto membro do conselho, todos os demais têm que estar preocupados com o quê? Com o que a Bíblia diz. Percebem o perigo que é vocês não escolherem bem? Percebem? Mas, meus irmãos, há conselhos, infelizmente, na própria igreja presbiteriana, que o pastor está lá piedoso, ele é humilhado, ele é perseguido pelo conselho, debocham desse pastor. Não vai achando, cuidado com essa soberba teológica, tá? Que é demoníaca de achar porque eu sou reformado, somos da igreja presbiteriana, então, não, meus irmãos. E quem é o culpado quando no conselho há divisão? Quem é o culpado disso? Quem é o culpado, meus irmãos? Fala todo mundo. Nós somos culpados. Repita. Nós. Isso é para vocês falarem mesmo. Eu e vocês somos culpados disso. Não brinquem com isso. A gente acha o conselho. Eu vi uma vez uma frase de uma irmã dessa igreja falar: esse conselho é fraco. Eu falei: por que o conselho é fraco? Então você é mais fraca ainda, porque você escolheu esse conselho. Palavra pecaminosa, demoníaca, debochada, que deve ser rechaçada em nosso meio. Não porque o conselho é o suprassumo, porque o conselho representa, está ali para garantir a glória de Cristo. Por que essa palavra debochada e arrogante? Se a crítica do conselho, pode haver. Vá com o conselho falar, meu irmão. Peça uma reunião, você vai ser bem recebido. Tenha certeza, não são homens arrogantes que estão lá para a glória de Deus. Deus tem nos confrontado que apesar de quem somos,
somos presbíteros e estamos num conselho representativo da igreja. Apesar de nós, com muito temor e tremor, temos ouvido isso, nossos pastores. Orem por nós, orem pelo conselho. E orem especialmente nesse momento, para que vocês, nós, eu e vocês, tenhamos temor e entendimento do que estamos fazendo. Se o conselho não é bom, a culpa é da igreja. Bom que eu falo, não é temente a Deus, no sentido de se preocupar em seguir somente as Escrituras. Em primeira instância, a culpada é a igreja, que escolheu mal, foi irresponsável. E então, presbíteros docentes fazem parte do conselho. Presbíteros regentes também fazem parte do conselho. Quem são os presbíteros regentes, meus irmãos? Que são aqueles que defendem, que são escolhidos por quem? Pela Assembleia, pela igreja. A gente fala o termo Assembleia técnico, a gente esquece às vezes que somos nós. Assembleia somos eu e você. A Assembleia é a igreja reunida, civilmente capaz, que vota. E aí, esses homens que, digamos assim, não são leigos, né, entre aspas, no sentido de que não estudaram seminário, eles estão ali para, junto com o pastor ou os pastores, estarem tendo a preocupação piedosa de toda decisão ser bíblica e cristocêntrica. Diáconos, e aqui vem algo importante, que as pessoas às vezes olham para o presbítero e pensam que o presbítero é mais... Não, o presbítero está aqui, o diácono está aqui. Não, meus irmãos, ambos são oficiais, com papéis diferentes, estipulados pelas Sagradas Escrituras. Se você ler Timóteo, a primeira carta de Timóteo, está muito claro lá, no capítulo 3, qual o papel de presbíteros e diáconos. E ambos glorificam a Deus de maneira idêntica nas suas funções que o Senhor Deus os deu e os chamou para a glória de Cristo. Então, não pensem que eu tenho que ser mais rígido com o presbítero e com o diácono. Não, não. Isso é pecado. Se você observar primeiro capítulo, 1 Timóteo 3, o capítulo 3, você vai observar claramente de 1 até 13, que são até muito parecidas e similares os pré-requisitos para presbíteros e diáconos. São similares. Observem lá. E o que é importante ali? O que salta aos nossos olhos? A piedade desses homens. O que é piedade? Novamente vai ficar claro. Ortodoxia com ortopraxia. Não é só como esse homem se comporta aqui na igreja, meus irmãos. É aqui na igreja e na sua casa. Olhe para a minha casa, para a casa de cada irmão que almeja esse nobre oficialato, seja de presbítero ou de diácono. Olhe para a casa dele. Olhe para a esposa, para os filhos. Converse, veja como que ele é em casa, para que nós não coloquemos hipócritas no conselho. Isso é muito sério. Não devemos brincar com isso. E, para finalizar, esses ofícios são perpétuos, mas seu exercício é temporário. Ou seja, uma vez presbítero ou diácono, sempre presbítero ou diácono. Só que o presbítero ou diácono, ele vai ter um momento que ele vai ter no caso do presbítero, no conselho vai ter um momento, até que 5 anos, ele é eleito para ser representante da igreja no conselho. Porém, fim desse tempo, ele não sendo renovado o seu mandato, não sendo votado aqui para ficar no conselho, ele continua sendo presbítero, porém não faz parte do conselho, ele não representa a igreja. Mas é um presbítero que deve ser respeitado, honrado, enquanto ele estiver centrado nas Escrituras. Nenhum concílio, nenhum homem deve ser obedecido quando ele se afasta das Escrituras. Pode ser presbítero docente, que é o pastor, regente, diácono, não devemos nos submeter. Conclusão. Convém ressaltar que, apesar de toda a sua relevância para os reformados, os símbolos de fé não estão no mesmo nível da Escritura Sagrada, ficando sempre subordinados a esta. Está claro isso, né, meus irmãos? Alguma dúvida não? Ou seja, você olhou um artigo lá da Confissão de Fé, uma pergunta, aqui é uma heresia. Traga para o conselho vai reportar isso para os sínodos superiores para ver a mudança daquilo que é uma heresia. Eu confesso que até onde eu li não percebi nada. Se alguém aqui perceber, traga para o conselho, por favor.
Você não pode, você deve trazer para o conselho qualquer erro detectado em qualquer símbolo de fé. Essas confissões e catecismos dos primeiros dias do movimento calvinista proveram um legado magnífico de verdade doutrinária para aqueles que seguiram a tradição reformada. Hoje, elas ainda são ferramentas poderosas que as igrejas reformadas podem usar para instruir os crentes na fé, evangelizar e proteger a igreja contra os erros. Joel Bick. Joel Bick, para quem não sabe, é o fundador do seminário onde nosso pastor, o Heleno, está fazendo o seu agora doutorado. Fez o mestrado, concluiu, está no doutorado. Aconselho, inclusive, que vocês leiam um livro desse homem, um servo pecador como eu e você, mas muito belo, Vivendo para a Glória de Deus, de Joel Bick. Recomendo esse livro para vocês. Ler a Bíblia a sério significa que credos e confissões, longe de serem intrusos na vida cristã, são, na realidade, imperativos para a igreja. Carl Trueman, no livro Imperativo Confessional. Você que tem dificuldade, compre esse livro Imperativo Confessional, de Carl Trueman. Um livro muito interessante que explica por que a igreja moderna ela tende a desprezar os símbolos de fé. O motivo é pecado, mas ele explica historicamente por que nesse livro. É bem interessante. Aqueles que desejam conhecer mais um pouco sobre isso, lê-lo. E aqui a base bíblica, meus irmãos, que eu queria que você e eu fôssemos para casa meditando nisso hoje. Tudo que vemos aqui, tudo que nós lembramos ou conhecemos hoje. Paulo, na segunda carta a Timóteo. Quem lembra, essa carta aqui é a última carta de Timóteo. Depois que ele escreve essa carta, aproximadamente 2 anos, 3 anos, ele é morto. É importante lembrar disso e ver que é um conselho de um homem já treinado, testado por Cristo, foi preso a primeira vez em Roma, quase viu a morte. Ele mesmo falou que foi liberto da boca do leão. É preso uma segunda vez entre os anos de 67 e 68 depois de Cristo. Ele é morto ali, em Roma. E a última carta que ele escreveu foi essa. E um conselho que ele dá para aquele jovem pastor piedoso Timóteo é esse. E é para nós hoje esse conselho. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda um bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Que não sejamos, meus irmãos, encontrados como arrogantes ou tolos, mas que olhemos para as Escrituras como a única regra de fé e prática, porque ela o é, mas que temos a humildade de olhar e entender que os símbolos de fé são documentos históricos, cristocêntricos, piedosos, para nos auxiliar no exame das Escrituras. E assim nos afastarmos da heresia, que infelizmente, das heresias, que historicamente sempre vão adentrar no meio da igreja. Vamos orar sobre isso? Queria chamar o pastor para orar, e depois eu acho que dá para ter 2 perguntinhas, caso existam perguntas aí, existam perguntas. Irmãos, eu gostaria só de fazer um breve comentário para a aplicação do que nós ouvimos. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer. Quem aqui concorda que quando um pregador expõe a Escritura Sagrada aos domingos, fala uma série de heresias, quem concorda que ninguém deve obedecê-lo na sua pregação, na sua palavra? Levanta a mão. Que bom, isso. Quem aqui concorda que quando um pastor ele expõe a Escritura Sagrada com fidelidade, e nós sabemos e percebemos isso na Escritura Sagrada, ele está apenas expondo a Escritura Sagrada, quem concorda que esta pregação é autoridade sobre nós, levante a mão. Pronto, meus irmãos, é o mesmo espírito com relação aos símbolos de fé. É a mesma coisa. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome porque revelaste a nós a Tua palavra. Nós te louvamos, ó Senhor, porque a criação, ela fala de Tua soberania e glória. Mas aprove a Ti, meu Pai, a revelar-nos a Escritura, trazida por homens, inspirados pelo Espírito Santo, de maneira progressiva, já demonstrando com clareza acerca da palavra encarnada que é Cristo.
Nós te louvamos, ó Deus, porque toda a Escritura, ela aponta para aquele que encarnou, que é Cristo, a palavra entre nós, a palavra viva, a palavra encarnada, como diz o teu servo apóstolo João. Obrigado, Senhor, porque nós temos o exemplo de grupos que se afastaram da Escritura Sagrada. E, meu Pai, como o movimento evangélico no mundo já se tornou, ó Deus, uma apostasia. Quantos grupos, meu Pai, já estão longe, já estão difamando, envergonhando a tua lei, a tua palavra, com hábitos e costumes pagãos dentro da igreja. Ó Deus, isso é porque estas pessoas, elas não aprenderam com a história, elas não aprenderam com o fato de que o povo que é chamado pelo teu nome, se não está arraigado às Escrituras Sagradas, vai se distanciar da tua glória. Isto aconteceu no Velho Testamento, isto aconteceu no Novo Testamento, quando os apóstolos já advertiam quanto aos falsos mestres. Isso aconteceu ao longo da história, até a Reforma. E infelizmente, não obstante o glorioso fato de que o Senhor trouxe a igreja na Reforma para a Escritura Sagrada, a igreja evangélica, com honrosas e raras exceções, já se tornou pagã. Ó Deus, por isto os símbolos de fé são importantes, porque eles não falam de si mesmos, eles não possuem autoridade em si mesmos, mas são as Escrituras Sagradas. São eles que dizem até onde vai a Escritura Sagrada e até onde devemos ir. Por isso desperta-nos, ó Deus, amor e interesse em conhecer os nossos símbolos de fé, bem como também tantos outros símbolos de fé, irmãos, que nós não adotamos oficialmente, mas reconhecemos, tanto quanto os que nós adotamos oficialmente, que são bíblicos e importantes para nós. Dá-nos esse desejo, meu Senhor, de conhecê-los, para que o teu nome seja glorificado. Porque nós sabemos que só a tua palavra é a verdade. Mas a tua palavra concede, ó Deus, a autoridade aos nossos símbolos de fé, assim como concede autoridade a escritores fiéis, assim como concede autoridade ao pregador, ao ministro da palavra. Muito obrigado, Senhor, porque provém da tua palavra, porque é tua, porque és Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvir o que ouvimos hoje nesta manhã e encher o nosso coração de alegria e desejo de conhecê-lo mais fielmente. Em nome de Cristo, amém.